Olá! Bem-vindos ao Literatura Oral, podcast de leitura comentada e sugestões de literatura. Meu nome é Sabrina Siqueira, eu sou jornalista e tenho doutorado em literatura. Hoje eu inicio as leituras deste podcast e começo muito bem com Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. De se começar a ler uma obra literária é saber algo do contexto em que essa obra foi escrita. Não para usar essas informações de forma a limitar os significados construídos pelo texto, mas para ter uma ideia do que estava acontecendo no contexto social que o escritor produziu essa obra. Porque mesmo que não haja nenhuma referência ao momento histórico, as obras não são escritas numa bolha de isolamento, e eu acredito que elas sofrem alguma influência do momento, dos acontecimentos. Mesmo quando escolhe não falar do seu contexto, o autor, com isso, está nos dizendo algo. Os professores de literatura costumam chamar nossa atenção para o fato de que não se justificam os fatos literários pela vida do autor e pelo contexto histórico, mas eu penso que saber algo da biografia e do que estava acontecendo no período pode ajudar a interpretar a obra. Ainda que muitos pesquisadores alertem para que o estudo deve partir da obra e que a discussão sobre o contexto e o autor devem acontecer em um segundo momento, para confirmar ou não aquilo que se pode depreender do texto, eu aqui vou fazer o caminho inverso e vou procurar situar, ainda que brevemente, sobre o contexto e sobre os escritores. Então vamos ver um pouco sobre o autor. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro em 1839. Foi jornalista, tipógrafo, crítico teatral e foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Ele foi o primeiro presidente da ABL, tendo permanecido no cargo por mais de 10 anos. Ele morreu em 1908, aos 69 anos. Mestiço, de família pobre, não frequentou a universidade. O pai foi pintor de paredes e a mãe lavadeira, mas os dois sabiam ler e escrever. Casou com Carolina Augusta Novaes, portuguesa, que havia vindo para o Brasil para cuidar do irmão, que estava doente e era amigo do Machado. Carolina foi uma grande influência cultural e parceira de leituras, e mesmo a pessoa a fazer as primeiras leituras do Machado, provavelmente dando opinião, colaborando com essas obras. Ela morreu em 1904, com 69 anos. Memórias Póstumas foi publicado originalmente em folhetins, a partir de março de 1880, na Revista Brasileira. Essa informação vai ser explicada no prólogo do livro. Como o livro é publicado em 1881, inaugura o realismo no Brasil. Realismo foi uma escola ou estética literária que buscava certo grau de objetividade. Outra característica é a introspecção psicológica das personagens. O contexto histórico de quando este romance é lançado era de um Brasil construindo sua urbanidade, principalmente no Rio de Janeiro, que era a capital nacional naquela época. A moda era outra. Imaginem mulheres com vestidos armados, chapéus, homens com bengalas, coletes. As cidades eram muito diferentes do que se tem hoje. A quantidade de pessoas era menor. Memórias Póstumas é escrito alguns anos antes e, portanto, na efervescência de dois importantes eventos históricos, que são, em 1888, a libertação da escravidão e, em 1889, a proclamação da República. O Brás Cubas morre em 1869. Quer dizer que o romance narra uma época anterior àquela em que acontece a publicação, que foi 1881.
Outra forma de iniciar uma obra, a leitura de uma obra, é propor algumas questões a partir do título, do que sugere a capa, ou mesmo de alguma informação prévia que se tenha da obra. Por exemplo, sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, a gente pode pensar, será que essas memórias do Brás Cubas, que são póstumas, será que elas são publicadas por quem? Será que são memórias que o próprio Brás deixou escritas a alguém e que esse alguém publica depois que ele morre? Ou será que aconteceu de outra forma? E por qual motivo essas memórias vieram a público depois da morte do Brás? Será que ele tinha algum segredo ou uma confissão importante a fazer? Será que ele precisava acertar contas com alguém, esclarecer algum fato importante? Será que ele foi uma pessoa especial que teria realizado um grande feito? Será que ele confessa um crime? Te ocorre alguma outra pergunta a partir do título da obra? Vamos iniciar a leitura e ver quais dessas questões podem ser respondidas e se alguma delas faz sentido. Esta leitura é feita a partir do arquivo disponível no site do Domínio Público, onde tu pode acessar toda a obra do Machado em www.dominiopublico.gov.br. E aproveita este recurso antes que o atual desgoverno federal deste ano doido, que está sendo 2020, resolva tirar do ar. Vamos à leitura? Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Prólogo da terceira edição. A primeira edição destas Memórias Póstumas de Brás Cubas foi feita aos pedaços na Revista Brasileira pelos anos de 1880. Postas mais tarde em livro, corrigi o texto em vários lugares. Agora que tive de o rever para a terceira edição, emendei ainda alguma coisa e suprimi 2 ou 3 dúzias de linhas. Assim composta, sai novamente à luz esta obra que alguma benevolência parece ter encontrado no público. Capistrano de Abreu, noticiando a publicação do livro, perguntava: as Memórias Póstumas de Brás Cubas são um romance? Macedo Soares, em carta que me escreveu por esse tempo, recordava amigamente as viagens na minha terra. Ao primeiro respondia já o defunto Brás Cubas, como o leitor viu e verá no prólogo dele que vai adiante, que sim e que não, que era romance para uns e não era para outros. Quanto ao segundo, assim se explicou o finado. Trata-se de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de um Sterne ou de um Xavier de Mestre, não sei se lhe meti algumas rabugens de pessimismo. Toda essa gente viajou, Xavier de Mestre à roda do quarto, Garré na terra dele, Sterne na terra dos outros. De Brás Cubas se pode dizer que viajou à roda da vida. O que faz do meu Brás Cubas um autor particular é o que ele chama rabugens de pessimismo. Há na alma deste livro, por mais risonho que pareça, um sentimento amargo e áspero, que está longe de vir de seus modelos. É taça que pode ter lavores de igual escola, mas leva outro vinho. Não digo mais para não entrar na crítica de um defunto, que se pintou a si e a outros, conforme lhe pareceu melhor e mais certo. Machado de Assis. Ao leitor. Que Stendhal confessasse haver escrito um de seus livros para 100 leitores, coisa é que admira e consterna. O que não admira nem provavelmente consternará é se este outro livro não tiver os 100 leitores de Stendhal, nem 50, nem 20, e quando muito 10. 10? Talvez 5. Trata-se, na verdade, de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de um Sterne, ou de um Xavier de Mestre, não sei se lhe meti algumas rabugens de pessimismo, pode ser, obra de finado. Escrevia com a pena da galhofa e a tinta da melancolia, e não é difícil antever o que poderá sair desse conúbio.
Acresce que a gente grave achará no livro umas aparências de puro romance, ao passo que a gente frívola não achará nele o seu romance usual. Ei-lo aí fica privado da estima dos graves e do amor dos frívolos, que são as duas colunas máximas da opinião. Mas eu ainda espero angariar as simpatias da opinião, e o primeiro remédio é fugir a um prólogo explícito e longo. O melhor prólogo é o que contém menos coisas, ou o que as diz de um jeito obscuro e truncado. Consequentemente, evito contar o processo extraordinário que empreguei na composição dessas memórias, trabalhadas cá no outro mundo. Seria curioso, mas minimamente extenso, e, aliás, desnecessário ao entendimento da obra. A obra em si mesma é tudo. Se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa. Se não te agradar, pago-te com um piparote. E adeus. Brás Cubas. Óbito do autor. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Dito isto, expirei às 2h da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos. Era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos. Verdade é que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia. Peneirava uma chuvinha miúda, triste e constante e tão triste que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira da minha cova. Vós que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caráteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo, tudo isso é a dor crua e má que lhe rói a natureza às mais íntimas entranhas. Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. Bom e fiel amigo, não me arrependo das 20 apólices que lhe deixei. E foi assim que cheguei à cláusula dos meus dias. Foi assim que me encaminhei para o Undiscovered Country de Hamlet, sem as ânsias nem as dúvidas do moço príncipe, mas pausado e trôpico, como quem se retira tarde do espetáculo. Tarde e aborrecido. Viram-me ir umas 9 ou 10 pessoas, entre elas 3 senhoras, minha irmã Sabina, casada com o Cotrim, a filha, um lírio do vale e... Tenham paciência, daqui a pouco lhes direi quem era a terceira senhora. Contentem-se de saber que essa anônima, ainda que não parenta, padeceu mais do que as parentas. É verdade, padeceu mais. Não digo que se carpisse, não digo que se deixasse rolar pelo chão convulsa. Nem o meu óbito era coisa altamente dramática. Um solteirão que expira aos 64 anos não parece que reúne em si todos os elementos de uma tragédia. E dado que sim, o que menos convinha a essa anônima era aparentá-lo. De pé à cabeceira da cama, com os olhos estúpidos, a boca entreaberta, a triste senhora mal podia crer na minha extinção. Morto, morto, dizia consigo. E a imaginação dela, como as cegonhas que um ilustre viajante viu desferirem o voo desde o Iliço às ribas africanas, sem embargo das ruínas e dos tempos, a imaginação dessa senhora também voou por sobre destroços presentes até as ribas de uma África juvenil. Deixa-la ir, lá iremos mais tarde. Lá iremos quando eu me restituir aos primeiros anos. Agora quero morrer tranquilamente, metodicamente, ouvindo os soluços das damas, as falas baixas dos homens, a chuva que tamborila nas folhas de tinhorão da chácara e o som estrídulo de uma navalha que um amolador está afiando lá fora, à porta de um correeiro. Juro-lhes que esta orquestra da morte foi muito menos triste do que podia parecer.
De certo ponto em diante, chegou a ser deliciosa. A vida estribuchava-me no peito, com uns ímpetos de vaga marinha. Esvaía-se-me a consciência. Eu descia à imobilidade física e moral, e o corpo fazia-se-me planta, e pedra, e lodo, e coisa nenhuma. Morri de uma pneumonia. Mas se lhe disser que foi menos a pneumonia do que uma ideia grandiosa e útil à causa da minha morte, é possível que o leitor não me creia, e todavia é verdade. Vou expor-lhe sumariamente o caso, julgue-o por si mesmo. Com efeito, um dia de manhã, estando a passear na chácara, pendurou-se-me uma ideia no trapézio que eu tinha no cérebro. Uma vez pendurada, entrou a bracejar, a pernear, a fazer as mais arrojadas cabriolas de volatim, que é possível crer. Eu deixei-me estar a contemplá-la. Súbito deu um grande salto, estendeu os braços e as pernas, até tomar a forma de um X. Decifra-me ou devoro-te. Essa ideia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, um emplastro anti-hipocondríaco, destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. Na petição de privilégio que então redigi, chamei a atenção do governo para esse resultado verdadeiramente cristão. Todavia, não neguei aos amigos as vantagens pecuniárias que deviam resultar da distribuição de um produto de tamanhos e tão profundos efeitos. Agora, porém, que estou cá do outro lado da vida, posso confessar tudo. O que me influiu principalmente foi o gosto de ver impressas nos jornais, mostradores, folhetos, esquinas e, enfim, nas caixinhas do remédio, estas 3 palavras: emplasto Brás Cubas. Para que negá-lo? Eu tinha a paixão do arruído, do cartaz, do foguete de lágrimas. Talvez os modestos me arguam desse defeito. Fio, porém, que esse talento me hão de reconhecer os hábeis. Assim, a minha ideia trazia 2 faces, como as medalhas, uma virada para o público, outra para mim. De um lado, filantropia e lucro, de outro lado, sede denomeada, digamos, amor da glória. Um tio meu, cônego de prebenda inteira, costumava dizer que o amor da glória temporal era a perdição das almas, que só devem cobiçar a glória eterna. Ao que retorquia outro tio, oficial de um dos antigos terços de infantaria, que o amor da glória era a coisa mais verdadeiramente humana que há no homem, e conseguintemente a sua mais genuína feição. Decida o leitor entre o militar e o cônego. Eu volto ao emplasto. Mas já que falei nos meus tios, deixe-me fazer aqui um curto esboço genealógico. O fundador da minha família foi um certo Damião Cubas, que floresceu na primeira metade do século XVIII. Era tanoeiro de ofício, natural do Rio de Janeiro, onde teria morrido na penúria e na obscuridade se somente exercesse a tanoaria. Mas não, fez-se lavrador, plantou, colheu, permutou seu produto por boas e honradas patacas, até que morreu, deixando grosso cabedal a um filho, licenciado Luiz Cubas. Neste rapaz é que verdadeiramente começa a série de meus avós, dos avós que a minha família sempre confessou, porque o Damião Cubas era, afinal de contas, um taoneiro e talvez mal taoneiro, ao passo que o Luiz Cubas estudou em Coimbra, primou no estado e foi um dos amigos particulares do vice-rei Conde da Cunha. Como este apelido de Cubas lhe cheirasse excessivamente a tanoaria, alegava meu pai, bisneto de Damião, que o dito apelido fora dado a um cavaleiro, herói nas jornadas à África em prêmio da façanha que praticou, arrebatando 300 cubas aos mouros. Meu pai era um homem de imaginação. Escapou à tanoaria nas asas de um calembur. Era um bom caráter, meu pai, varão digno e leal como poucos. Tinha, é verdade, uns fumos de pacholice, mas quem não é um pouco pachola nesse mundo? Revela notar que ele não recorreu à inventiva senão depois de experimentar a falsificação. Primeiramente, entroncou-se na família daquele meu famoso homônimo, o capitão Mor, Brás Cubas, que fundou a vila de São Vicente, onde morreu em 1592, e por esse motivo é que me deu o nome de Brás. Opôs-se-lhe, porém, a família do capitão Mor, e foi então que ele imaginou as 300 cubas mouriscas. Vivem ainda alguns membros de minha família, minha sobrinha Venância, por exemplo, o lírio do vale, que é a flor das damas do seu tempo. Vive o pai, o Cotrim, um sujeito que... Mas não antecipemos os sucessos, acabemos de uma vez com o nosso emplasto. A ideia fixa.
A minha ideia, depois de tantas cabriolas, constituíra-se ideia fixa. Deus te livre, leitor, de uma ideia fixa. Antes um argueiro, antes uma trave no olho. Ver o Cavour foi a ideia fixa da unidade italiana que o matou. Verdade é que Bismarck não morreu, mas cumpre advertir que a natureza é uma grande caprichosa e a história uma eterna loureira. Por exemplo, Suetônio deu-nos um Cláudio, que era um simplório, ou uma abóbora, como lhe chamou Sêneca, e um Tito, que mereceu ser as delícias de Roma. Veio modernamente um professor e achou meio de demonstrar que dos dois Césares, o delicioso, o verdadeiro delicioso, foi o abóbora de Sêneca. E tu, Madame Lucrécia, flor dos Borgias, se um poeta te pintou como a Messalina católica, apareceu um Gregórius vos incrédulo que te apagou muito essa qualidade. E se não vieste a lírio, também não ficaste pântano. Eu deixo-me estar entre o poeta e o sábio. Viva, pois, a história, a volúvel história que dá para tudo, e tornando a ideia fixa, direi que é ela que a faz os varões fortes e os doidos. A ideia móvel, vaga ou furta-cor é a que faz os Cláudios. Fórmula Suetônio. Era fixa a minha ideia, fixa como não me ocorre nada que seja assaz fixo nesse mundo. Talvez a lua, talvez as pirâmides do Egito, talvez a afinada dieta germânica. Veja o leitor a comparação que melhor lhe quadrar. Veja e não esteja daí a torcer-me o nariz, só porque ainda não chegamos à parte narrativa destas memórias. Lá iremos. Creio que prefere a anedota à reflexão, como os outros leitores seus confrades, e acho que faz muito bem, pois lá iremos. Todavia, importa dizer que este livro é escrito com pachorra, com a pachorra de um homem já desafrontado da brevidade do século, obra supinamente filosófica de uma filosofia desigual, agora austera, logo brincalhona, coisa que não edifica nem destrói, não inflama nem regala, e é todavia mais do que passatempo e menos do que apostolado. Vamos lá, retifique o seu nariz e tornemos ao emplasto. Deixemos a história com seus caprichos de dama elegante. Nenhum de nós pelejou a batalha de Salamina, nenhum escreveu a Confissão de Augsburgo. Pela minha parte, se alguma vez me lembro de Cromwell, é só pela ideia de que Sua Alteza, com a mesma mão que trancara o parlamento, teria imposto aos ingleses o emplasto Brás Cubas. Não se riam dessa vitória comum da farmácia e do puritanismo. Quem não sabe que ao pé de cada bandeira grande, pública, ostensiva, há muitas vezes várias outras bandeiras modestamente particulares, que se hasteiam e flutuam à sombra daquela, e não poucas vezes lhe sobrevivem. Mal comparando, é como a arraia miúda, que se acolhia à sombra do castelo feudal, caiu este, a arraia ficou. Verdade é que se fez graúda e castelã. Não, a comparação não presta. Em que aparece a orelha de uma senhora? Senão quando, estando eu ocupado em preparar e apurar a minha invenção, recebi em cheio um golpe de ar. Adoeci logo e não me tratei. Tinha o emplasto no cérebro, trazia comigo a ideia fixa dos doidos e dos fortes. Via-me ao longe ascender do chão das turbas e remontar ao céu, como uma águia imortal. E não é diante de tão excelso espetáculo que um homem pode sentir a dor que o punge. No outro dia estava pior. Tratei-me, enfim, mas incompletamente, sem método, nem cuidado, nem persistência. Tal foi a origem do mal que me trouxe à eternidade. Sabem que já morri numa sexta-feira, dia aziago, e creio haver provado que foi a minha invenção que me matou. Há demonstrações menos lúcidas e menos triunfantes. Não era impossível, entretanto, que eu chegasse a galgar o cimo de um século e a figurar nas folhas públicas entre macróbios. Tinha saúde e robustez. Supunha-se que, em vez de estar lançando os alicerces de uma invenção farmacêutica, tratava de coligir os elementos de uma instituição política ou de uma reforma religiosa. Vinha a corrente de ar, que vence em eficácia o cálculo humano, e lá se ia tudo. Assim corre a sorte dos homens. Com esta reflexão me despedi eu da mulher, não direi mais discreta, mas com certeza mais formosa entre as contemporâneas suas, a anônima do primeiro capítulo, a tal, cuja imaginação, à semelhança das cegonhas do Iliço, tinha então 54 anos. Era uma ruína, uma imponente ruína.
Imagine o leitor que nos amamos, ela e eu, muitos anos antes, e que um dia, já enfermo, vejo-a assomar à porta da alcova. Vejo-a assomar à porta da alcova, pálida, comovida, trajada de preto, e ali ficar durante 1 minuto, sem ânimo de entrar, ou detida pela presença de um homem que estava comigo. Da cama onde jazia, contemplei-a durante esse tempo, esquecido de lhe dizer nada ou de lhe fazer nenhum gesto. Havia já 2 anos que não nos víamos, e eu via agora, não qual era, mas qual fôramos ambos, porque um Ezequias misterioso fizera recuar o sol até os dias juvenis. Recuou o sol, sacudia todas as misérias, e este punhado de pó, que a morte ia espalhar na eternidade do nada, pôde mais do que o tempo, que é o ministro da morte. Nenhuma água de juventa igualaria ali a simples saudade. Creiam-me, o menos mal é recordar. Ninguém se fie da felicidade presente, há nela uma gota da baba de Caim. Corrido o tempo e cessado o espasmo, então sim, então talvez se pode gozar deveras, porque entre uma e outra dessas 2 ilusões, melhor é a que se gosta sem doer. Não durou muito a evocação, a realidade dominou logo, o presente expeliu o passado. Talvez eu exponha ao leitor, em algum canto deste livro, a minha teoria das edições humanas. O que por agora importa saber é que Virgília, chamava-se Virgília, entrou na alcova firme, com a gravidade que lhe davam as roupas e os anos, e veio até o meu leito. O estranho levantou-se e saiu. Era um sujeito que me visitava todos os dias para falar do câmbio, da colonização e da necessidade de desenvolver a aviação férrea. Nada mais interessante para um moribundo. Saiu. Virgília deixou-se estar de pé durante algum tempo, ficamos a olhar um para o outro, sem articular palavra. Quem diria? De 2 grandes namorados, de 2 paixões sem freio, nada mais havia ali, 20 anos depois. Havia apenas 2 corações murchos, devastados pela vida e saciados dela. Não sei se em igual dose, mas enfim saciados. Virgília tinha agora a beleza da velhice, um ar austero e maternal. Estava menos magra do que quando a vi pela última vez numa festa de São João na Tijuca. E porque era das que resistem muito, só agora começavam os cabelos escuros a intercalar-se com alguns fios de prata. Anda visitando os defuntos? Disse-lhe eu. Ora, defuntos, respondeu Virgília com um muxoxo. E depois de me apertar as mãos, ando a ver se põe os vadios para a rua. Não tinha a carícia lacrimosa de outro tempo, mas a voz era amiga e doce. Sentou-se. Eu estava só em casa, com um simples enfermeiro. Podíamos falar um ao outro, sem perigo. Virgília deu-me longas notícias de fora, narrando-as com graça, com um certo travo de má língua, que era o sal da palestra. Eu, prestes a deixar o mundo, sentia um prazer satânico em mofar dele, em persuadir-me de que não deixava nada. Que ideias essas? Interrompeu-me Virgília, um tanto zangada. Olhe que não volto mais. Morrer. Todos nós havemos de morrer, basta estarmos vivos. E vendo o relógio, Jesus, são 3 horas, vou-me embora. Já? Já. Virei amanhã ou depois. Não sei se faz bem, retorqui. O doente é um solteirão e a casa não tem senhoras. Sua mana? Há de vir cá passar uns dias, mas não pode ser antes de sábado. Virgília refletiu um instante, levantou os ombros e disse com gravidade: Estou velha, ninguém mais repara em mim. Mas para cortar dúvidas, virei com o Nhonhô. Nhonhô era um bacharel, único filho de seu casamento, que na idade de 5 anos fora cúmplice inconsciente de nossos amores. Vieram juntos 2 dias depois, e confesso que, ao vê-los ali na minha alcova, fui tomado de um acanhamento que nem me permitiu corresponder logo às palavras afáveis do rapaz. Virgília adivinhou-me e disse ao filho: Nhonhô, não repares nesse grande manhoso que aí está. Não quer falar para fazer crer que está à morte. Sorriu o filho. Eu creio que também sorri. E tudo acabou em pura galhofa. Virgília estava serena e risonha. Tinha o aspecto das vidas imaculadas. Nenhum olhar suspeito, nenhum gesto que pudesse denunciar nada. Uma igualdade de palavra e de espírito. Uma dominação sobre si mesma que pareciam e talvez fossem raras.
como tocássemos casualmente nos amores ilegítimos, meio secretos, meio divulgados, via falar com desdém e um pouco de indignação da mulher de que se tratava, aliás, sua amiga. O filho sentia-se satisfeito ouvindo aquela palavra digna e forte, e eu perguntava a mim mesmo o que diriam de nós os gaviões se Buffon tivesse nascido gavião. Era o meu delírio que começava. O delírio. Que me conste, ainda ninguém relatou o próprio delírio. Faço eu e a ciência mo agradecerá. Se o leitor não é dado à contemplação destes fenômenos mentais, pode saltar o capítulo, vá direto à narração. Mas, por menos curioso que seja, sempre lhe digo que é interessante saber o que se passou na minha cabeça durante uns 20 a 30 minutos. Primeiramente, tomei a figura de um barbeiro chinês, bojudo, destro, escanhoando um mandarim, que me pagava o trabalho com beliscões e confeitos, caprichos de mandarim. Logo depois, senti-me transformado na Suma Teológica de São Tomás, impressa num volume e encadernada em marroquim, com fechos de prata e estampas. Ideia esta que me deu ao corpo a mais completa imobilidade, e ainda agora me lembra que, sendo as minhas mãos os fechos do livro, e cruzando-as eu sobre o ventre, alguém as descruzava, Virgília de certo, porque a atitude lhe dava a imagem de um defunto. Ultimamente, restituído à forma humana, vi chegar um hipopótamo que me arrebatou. Deixei-me ir calado, não sei se por medo ou confiança, mas dentro em pouco a carreira de tal modo se tornou vertiginosa que me atrevi a interrogá-lo, e com alguma arte lhe disse que a viagem me parecia sem destino. Engana-se, replicou o animal, nós vamos à origem dos séculos. Insinuei que deveria ser muitíssimo longe, mas o hipopótamo não me entendeu ou não me ouviu, se é que não fingiu uma dessas coisas. E perguntando-lhe, visto que ele falava, se era descendente do cavalo de Aquiles ou da asna de Balaão, retorquiu-me com um gesto peculiar a estes dois quadrúpedes. Abanou as orelhas. Pela minha parte, fechei os olhos e deixei-me ir à aventura. Já agora, não se me dá de confessar que sentia umas tais ou quais cócegas de curiosidade, por saber onde ficava a origem dos séculos, se era tão misteriosa como a origem do Nilo, e, sobretudo, se valia alguma coisa mais ou menos do que a consumação dos mesmos séculos. Reflexões de cérebro enfermo. Como ia de olhos fechados, não via o caminho. Lembra-me só que a sensação de frio aumentava com a jornada e que chegou uma ocasião em que me pareceu entrar na região dos gelos eternos. Com efeito, abri os olhos e vi que meu animal galopava numa planície branca de neve, e vários animais grandes e de neve, tudo neve. Chegava a gelar-nos um sol de neve. Tentei falar, mas apenas pude grunhir essa pergunta ansiosa. Onde estamos? Já passamos o Éden. Bem, paremos na tenda de Abraão. Mas se nós caminhamos para trás, redarguiu motejando a minha cavalgadura. Fiquei vexado e aturdido. A jornada entrou a parecer-me enfadonha e extravagante, o frio incômodo, a condução violenta e o resultado impalpável. E depois, cogitações de enfermo, dado que chegássemos ao fim indicado, não era impossível que os séculos, irritados com lhes devassarem a origem, me esmagassem entre as unhas, que deviam ser tão seculares como eles. Enquanto assim pensava, íamos devorando o caminho, e a planície voava debaixo dos nossos pés, até que o animal estacou, e pude olhar mais tranquilamente em torno de mim. Olhar somente, nada vi, além da imensa brancura da neve, que dessa vez invadira o próprio céu, até ali azul. Talvez a espaços me parecia uma ou outra planta enorme, brutesca, meneando ao vento as suas largas folhas. O silêncio daquela região era igual ao do sepulcro. Dissera-se que a vida das coisas ficara estúpida diante do homem. Caiu do ar? Destacou-se da terra? Não sei. Sei que um vulto imenso, uma figura de mulher, me apareceu então, fitando-me uns olhos rutilantes como o sol. Tudo nessa figura tinha a vastidão das formas selváticas, e tudo escapava à compreensão do olhar humano, porque os contornos perdiam-se no ambiente, e o que parecia espesso era muita vez diáfano.
Estupefato, não disse nada, não cheguei sequer a soltar um grito, mas ao cabo de algum tempo, que foi breve, perguntei quem era e como se chamava, curiosidade de delírio. Chama-me Natureza ou Pandora, sou tua mãe e tua inimiga. Ao ouvir essa última palavra, recuei um pouco, tomado de susto. A figura soltou uma gargalhada, que produziu em torno de nós o efeito de um tufão. As plantas torceram-se e um longo gemido quebrou a mudez de coisas externas. Não te assustes, disse ela. Minha inimizade não mata. É sobretudo pela vida que se afirma. Vives, não quero outro flagelo. Vivo? Perguntei eu, enterrando as unhas nas mãos, como para certificar-me da existência. Sim, verme, tu vives. Não receis perder esse andrajo que é teu orgulho. Provarás ainda, por algumas horas, o pão da dor e o vinho da miséria. Vives. Agora mesmo que ensandeceste, vives. E se a tua consciência reouver um instante de sagacidade, tu dirás que queres viver. Dizendo isto, a visão estendeu o braço, segurou-me pelos cabelos e levantou-me ao ar, como se fora uma pluma. Só então pude ver-lhe de perto o rosto, que era enorme. Nada mais quieto, nenhuma contorção violenta, nenhuma expressão de ódio ou ferocidade, a feição única, geral, completa, era a da impassibilidade egoísta, a da eterna surdez, a da vontade imóvel. Raiva, se as tinha, ficavam encerradas no coração. Ao mesmo tempo, nesse rosto de expressão glacial, havia um ar de juventude, mescla de força e viço, diante do qual me sentia eu o mais débil e decrépito dos seres. Entendeste-me? Disse ela, no fim de algum tempo de mútua contemplação. Não, respondi, nem quero entender-te. Tu és absurda, tu és uma fábula. Estou sonhando, de certo, ou, se é verdade que enlouqueci, tu não passas de uma concepção de alienado, isto é, uma coisa vã que a razão ausente não pode reger nem palpar. Natureza, tu? A natureza que eu conheço é só mãe, não inimiga. Não faz da vida um flagelo, nem, como tu, traz esse rosto indiferente como o sepulcro. E por que Pandora? Porque levo na minha bolsa os bens e os males, e o maior de todos, a esperança, consolação dos homens. Tremes? Sim, o teu olhar fascina-me. Creio, eu não sou somente a vida, sou também a morte, e tu está prestes a devolver-me o que te emprestei. Grande lascivo, espera-te a voluptuosidade do nada. Quando esta palavra ecoou como um trovão naquele imenso vale, afigurou-se-me que era o último som que chegava a meus ouvidos. Pareceu-me sentir a decomposição súbita de mim mesmo. Então encarei-a com olhos súplices e pedi mais alguns anos. Pobre minuto, exclamou, para que queres tu mais alguns instantes de vida? Para devorar e seres devorado depois? Não estás farto do espetáculo e da luta? Conheces de sobejo tudo o que te deparei menos torpe ou menos aflitivo. O alvor do dia, a melancolia da tarde, a quietação da noite, os aspectos da terra, o sono, enfim, o maior benefício das minhas mãos. Que mais queres tu, sublime idiota? Viver somente, não te peço mais nada. Quem me pôs no coração este amor da vida, senão tu? E se eu amo a vida, por que hás de me golpear a ti mesma, matando-me? Porque já não preciso de ti. Não importa ao tempo o minuto que passa, mas o minuto que vem. O minuto que vem é forte, jucundo, supõe trazer em si a eternidade e traz a morte. E perece como outro, mas o tempo subsiste. Egoísmo, dizes tu? Sim, egoísmo, não tem outra lei. Egoísmo, conservação. A onça mata o novilho porque o raciocínio da onça é que ela deve viver, e se o novilho é tenro, tanto melhor. Eis o estatuto universal, sobe e olha. Isto dizendo, arrebatou-me ao alto de uma montanha. Inclinei os olhos a uma das vertentes e contemplei durante um tempo largo ao longe, através de um nevoeiro, uma coisa única. Imagina tu, leitor, uma redução dos séculos e um desfilar de todos eles, as raças todas, todas as paixões, o tumulto dos impérios, a guerra dos apetites e dos ódios, a destruição recíproca dos seres e das coisas.
Tal era o espetáculo, acerbo e curioso espetáculo. A história do homem e da terra tinha, assim, uma intensidade que lhe não podiam dar nem a imaginação nem a ciência, porque a ciência é mais lenta e a imaginação mais vaga. Tanto que o que eu ali via era a condensação viva de todos os tempos. Para descrevê-la, seria preciso fixar o relâmpago. Os séculos desfilavam num turbilhão, e não obstante, porque os olhos do delírio são outros, eu via tudo o que passava diante de mim, flagelos e delícias. Desde essa coisa que se chama glória até essa outra que se chama miséria, e via o amor multiplicando a miséria, e via a miséria agravando a debilidade. Aí vinham a cobiça que devora, a cólera que inflama, a inveja que baba, e a enxada e a pena, úmidas de suor, e a ambição, a fome, a vaidade, a melancolia, a riqueza, o amor, e todos agitavam o homem como um chocalho, até destruí-lo como um farrapo. Eram as formas várias de um mal, que ora mordia a víscera, ora mordia o pensamento, e passeava eternamente as suas vestes de arlequim, em derredor da espécie humana. A dor cedia alguma vez, mas cedia à indiferença, que era um sono sem sonhos, ou ao prazer, que era uma dor bastarda. Então o homem, flagelado e rebelde, corria diante da fatalidade das coisas, atrás de uma figura nebulosa e esquiva, feita de retalhos, um retalho de impalpável, outro de improvável, outro de invisível, cozidos todos a ponto precário, com a agulha da imaginação. E essa figura, nada menos que a quimera da felicidade, ou lhe fugia perpetuamente, ou deixava-se apanhar pela fralda, e o homem a cingia ao peito. E então ela ria, com um escárnio, e sumia-se como uma ilusão. Ao contemplar tanta calamidade, não pude reter um grito de angústia que natureza ou Pandora escutou sem protestar nem rir. E não sei por que lei de transtorno cerebral fui eu que me pus a rir, de um riso descompassado e idiota. Tens razão, disse eu, a coisa é divertida e vale a pena. Talvez monótona, mas vale a pena. Quando Jó amaldiçoava o dia em que fora concebido, é porque lhe davam ganas de ver cada cima o espetáculo. Vamos lá, Pandora, abre o ventre e digere-me. A coisa é divertida, mas digere-me. A resposta foi compelir-me fortemente a olhar para baixo e a ver os séculos que continuavam a passar, velozes e turbulentos, as gerações que se superpunham às gerações, umas tristes, como os hebreus do cativeiro, outras alegres, como os devassos de Cômodo, e todas elas pontuais na sepultura. Quis fugir, mas uma força misteriosa me retinha os pés. Então disse comigo: bem, os séculos vão passando, chegará o meu, e passará também, até o último, que me dará a decifração da eternidade. E fixei os olhos, e continuei a ver as idades, que vinham chegando e passando, já então tranquilo e resoluto, não sei até se alegre, talvez alegre. Cada século trazia a sua porção de sombra e de luz, de apatia e de combate, de verdade e de erro, e o seu cortejo de sistemas, de ideias novas, de novas ilusões. Cada um deles rebentavam as verduras de uma primavera, e amareleciam depois, para remoçar mais tarde. Ao passo que a vida tinha, assim, uma regularidade de calendário, fazia-se a história e a civilização, e o homem, nu e desarmado, armava-se e vestia-se, construía o tugúrio e o palácio, a rude aldeia e Tebas de 100 portas, criava a ciência, que prescruta, e a arte que enleva. Fazia-se orador, mecânico, filósofo, corria a face do globo, descia ao ventre da terra, subia à esfera das nuvens, colaborando assim na obra misteriosa com que entretinha a necessidade da vida e a melancolia do desamparo. Meu olhar, enfarado e distraído, viu enfim chegar o século presente e atrás deles os futuros. Aquele vinha ágil, destro, vibrante, cheio de si, um pouco difuso, audaz, sabedor, mas ao cabo tão miserável como os primeiros. E assim passou, e assim passaram os outros, com a mesma rapidez e igual monotonia.
Redobrei de atenção, fitei a vista. Ia enfim ver o último. Mas então já a rapidez da marcha era tal que escapava a toda a compreensão. Ao pé dela, o relâmpago seria um século. Talvez por isso entraram os objetos a trocarem-se. Uns cresceram, outros minguaram, outros perderam-se no ambiente. Um nevoeiro cobriu tudo, menos o hipopótamo que ali me trouxera e que, aliás, começou a diminuir. A diminuir, até ficar do tamanho de um gato. Era efetivamente um gato. Encarei-o bem. Era o meu gato, Sultão, que brincava à porta da alcova com uma bola de papel. Antes do prólogo, me lembra muito o estilo de um poeta que nasceu bem naquela época em que Memórias Póstumas foi publicado. É o Augusto dos Anjos, poeta paraibano pré-modernista, que viveu entre 1884 e 1914. Ele é o poeta da temática do verme, do grotesco. Talvez Augusto dos Anjos tenha se inspirado no Brás Cubas para fazer um dos poemas dele que ficou mais famoso, que é o Versos Íntimos, em que o eu lírico diz: o beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se a alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. E por falar em prólogo, temos dois. Um prólogo da terceira edição, do Machado de Assis, e o prólogo que faz parte desde a primeira edição, que é o Ao Leitor, que quem escreve é o narrador Brás Cubas. Notem a diferença de linguagem do Machado, o escritor, e do Brás, o narrador, criado linguisticamente pelo Machado. Machado, no seu prólogo à terceira edição, tem um respeito pela autoria do Brás, pelo que é discurso dele. Ele diz que não quer fazer crítica ao defunto, que pintou a si e aos outros como lhe pareceu melhor. Já o Brás fala de uma forma mais despojada. Diz que se o leitor não se agradar da obra, ele dá-lhe um piparote. Esse é o narrador Brás Cubas, um narrador que não faz questão de agradar. Até porque já morreu, né? Não está ligando mais para nada. Ele coloca a obra em si mesma como a coisa mais importante. Faltou ler para vocês o título do capítulo 6, que é Chimène qui le dit, Rodrigue qui le crut. E com isso, já no primeiro episódio do Literatura Oral, eu vos demonstro um francês que eu não tenho. Significa, segundo o Google Tradutor, Chimène, quem disse, Rodrigue, quem acreditaria? Esse título talvez faça referência à conversa que o Brás mantém com a Virgília, né, que visita ele, e eles fofocam sobre uma amiga dela que está tendo um caso, o que é irônico quando a gente sabe mais um pouquinho da história. Ou talvez seja parte de algum outro romance que o Machado está fazendo referência aqui. Eu confesso que eu não sei, mas quando eu descobri eu conto para vocês. Neste episódio, nós vimos que Brás Cubas morre de pneumonia e escreve suas memórias depois da morte, o que faz dele um defunto autor. Esse é um dos motivos pelos quais Memórias Póstumas fica conhecido também por inaugurar a literatura fantástica no Brasil, segundo alguns estudiosos. Ele pega essa pneumonia enquanto pensava em desenvolver a ideia de um emplasto que iria curar a hipocondria. Será então que essa personagem trabalha em vida na área da saúde ou como pesquisador? Ou será do time desses leigos que nós temos muitos hoje em dia querendo achar a solução da pandemia sem ser autoridade da área? As motivações dele, do Brás, eram em parte o lucro e em parte o orgulho, a glória que ele secretamente buscava. Vimos que o passado nobre da família foi forjado pelo pai do Brás, e com isso vemos que o defunto autor está disposto a contar tudo mesmo, sem poupar a sua memória do que poderia ser vergonhoso.
e vimos que uma das pessoas presentes em seus últimos dias foi uma namorada da juventude. E sobre a quantidade de amigos presentes no enterro? Foram 11. Será que isso diz alguma coisa sobre o narrador? Será que esse número é pouco? Será que ele foi um homem admirado e que fez amigos? E vimos o delírio que Brás tem durante uma visita de Virgília com o filho, em que ele cavalga um hipopótamo através dos séculos e conhece a mãe natureza, que tem uma dupla face, de mãe e de inimiga. Nesse delírio aparece uma imagem que vai se repetir ao longo do romance, que é o de alguém seguindo um chocalho, indo pela vida absorto por um chocalho de ilusões. E nesse delírio, Brás viaja no tempo, vai até o passado e até o futuro, que ele não consegue visualizar porque a velocidade é altíssima. Essa imagem do Brás observando a passagem do tempo, que corre em frente a ele como um filme, e cada vez em velocidade mais rápida, me remete a uma cena de um filme de 2014, do diretor francês Luc Besson. Esse é o episódio para eu mostrar o meu francês que não existe. É o filme Lucy, com Scarlett Johansson no papel da protagonista e Morgan Freeman como um cientista. Nesse filme, a Lucy consegue usar 100% da capacidade cerebral, que dizem que nós só usamos 10%. E com isso, ela adquire poderes, habilidades. E ela assiste a passagem do tempo como se fosse um filme. Ela senta em uma cadeira e vê, assim como o Brás, a história da humanidade passar velozmente. Só que Brás viaja no tempo cavalgando um hipopótamo, muito mais inusitado. Se me oferecerem, se eu prefiro viajar no tempo sentada numa cadeira ou em cima de um hipopótamo, eu digo que podem ir separando aí um hipopótamo para mim. O filme traz a máxima de que o tempo é a única variável capaz de conter as respostas para todas as perguntas. A protagonista, cujo nome dá título ao filme, a Lucy, é também o nome dado à primeira mulher, um fóssil descoberto na Etiópia e que ajudou a reformular a história da evolução humana. Aliás, a Lucy do filme encontra a Lucy arcaica, que parece que ganhou esse nome porque no acampamento de arqueólogos estavam escutando Lucy in the Sky with Diamonds, dos Beatles. Sim, os Beatles tiveram a sua participação na pesquisa da evolução da humanidade. Quando se encontram, elas tocam o dedo indicador, as duas Lucies, como a criação de Adão, da obra do Michelangelo, sugerindo que Deus daria vida, animaria o homem pelo toque dos dedos. Com essa viagem no tempo, Lucy conclui que tudo está conectado num contínuo, espaço-tempo. E Brás conclui que a história do homem sempre foi correr como um flagelado atrás da felicidade, que, ao fim e ao cabo, é uma quimera. E essa é a mensagem com que o narrador de fundo nos brinda antes mesmo de começar a contar a sua vida. Eu continuo a leitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas no próximo episódio. Abraço e até lá!